Fala, turma, tudo certo? Professor Marlon trazendo aí para vocês agente de trânsito de Serra, informática. Serra aí um ótimo lugar, né? Tem boas memórias aí de Serra, né? Principalmente aí Guarda Civil Municipal de Serra, foi um dos eventos aí, né, de concurso aí que eu entreguei praticamente 100% das questões em uma aula ao vivo, né? Ao vivo não, presencial, não esqueça até hoje, né? Bom, e se você é sua primeira vez aqui no nosso canal da Vale Concurso, né? Se você tem vontade de se inscrever, né? No nosso canal, ativar o sininho para mais aulas como essa. Vai sair mais aulas de agente de trânsito de Serra. Não esqueça também de deixar o seu joinha aí no vídeo, né? Se você estiver gostando. E vamos embora aí que a nossa aula de hoje é o que, pessoal? Informática, dispositivos de entrada e saída, processadores e memórias. E aí você puxa lá no seu edital, onde está isso aí, tá? Tá aqui, ó. Dispositivo de entrada e saída. Conceito básico de hardware e software, que é o que a gente vai falar, que eu vou falar de processadores, tá? E também de memórias, beleza? Que entra aqui também até mesmo na parte de funcionamento básico de computador, características de dispositivos ó, utilizados em computador. Praticamente nós vamos ver quase esse item inteiro. Vamos embora aí. Entender o que é hardware e software. Pessoal, hardware, tá? É a parte física do computador e o software é a parte lógica do computador. Basicamente, né, com parte física, é aquela parte tangível que eu posso tocar. Então, entre as memórias, o mouse, a placa-mãe, o monitor, a fonte, a memória cache, a impressora, tudo que posso tocar, posso tanger, tá? A parte lógica, que é o software, entram os programas. Aí a gente tem o Windows, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, os arquivos, as extensões, enfim. Tá? Essa é a diferença do hardware para o software. Tá? Ok. E, além do mais, eu quero explicar aqui para vocês. Né, do hardware, a gente tem aí o processador. O processador aí que a gente pode entender como Central Processing Unit, do português o CP, né, que é a unidade central de processamento. Central Processing Unit é a unidade central de processamento, é o CP, né? No caso, o processador é a parte crânio da máquina, né, que ele vai processar os dados, né, que ele vai fazer os cálculos e tudo mais. Tá? Nós temos também as memórias. As memórias aí são que vão armazenar no computador, assim por dizer, armazenar informações, sejam essas informações de forma temporária ou permanente. Nós temos também os periféricos, tá? Que é mouse, teclado e afins. E nós temos também memórias, processador, periféricos. Nós temos também o barramento. Barramento aí que são que vão conectar, né, ligar o computador. No caso aí, nós temos o cabo SATA aí para HDs, nós temos aí o USB, né, que é o Universal Serial Bus, que inclusive todo mundo tem um USB todo dia, né? Você vai no seu carregador aí tem um USB, né? O USB inclusive ele foi criado nessa proposta, né, de ser universal aí, tá? OK. Software, nós temos o software do tipo básico, tá? Ou base, que ele é o sistema operacional, né? Que ele vai tocar o balaio, fazer as coisas funcionarem, basicamente, fazer o sistema rodar, assim por dizer também, né? É uma coisa que o software base / básico faz, né? O Windows aí, por exemplo, é um software base, tá? Que ele é um sistema operacional. Nós temos o software aplicativo, e aí no software aplicativo eles vão me fornecer uma ferramenta ou desempenhar uma função para mim, usuário. Seja eu, por exemplo, acessar uma internet através do navegador, seja eu editar uma foto através do Photoshop, isso é exemplo de software aplicativo. E nós temos também, pessoal, o software do tipo utilitário. O que é esse software aí do tipo utilitário? O que ele é, o que ele faz, o que ele come e onde ele dorme? O software do tipo utilitário, pessoal, ele vai me fornecer alguma função de utilidade no computador e ele vai funcionar de forma de segundo plano, sem eu precisar de mexer nele necessariamente. Então a gente tem os desfragmentadores de disco, o firewall, nós temos aí o antivírus, nós temos aí, deixa eu ver mais o que. Os compactadores e descompactadores de arquivo, tá? Tudo isso aí é software utilitário.
Beleza. Os dispositivos eles são divididos em entrada e saída. Os de entrada eles enviam dados para o processador processar, os de saída recebem dados que o processador já processou. Basicamente, pessoal, os de entrada enviam dados para o processador, os de saída já recebe esse dado que foi processado. Vamos pegar aí, por exemplo, o teclado. Você está enviando esses dados para o processador está processando, e ele vai te devolver isso, né? Ele processou esse dado e em algum lugar ele vai devolver. Quais lugares que ele devolve? Na tela. Aí você consegue ver o que está acontecendo ali, tá? Basicamente é isso aí. E aí a gente tem a divisão aqui bonitinha. Eu gosto de trazer essa imagem, porque essa imagem aí já é arrumadinha e bonitinha com as coisas que caem no concurso, tá? Nós temos aqui de dispositivo de entrada do teclado, o scanner da impressora, um joystick, né? Que é um controle, tipo uma manete, né? Manete também. As manetes de videogame também são dispositivos de entrada, se a gente for considerar. Nós temos o leitor aqui de código de barras. Nós temos essa luva aqui, que é como se fosse um mouse ergonômico. O mouse, um dos mouses ergonômicos aqui, né? Troço feio do caralho. Nós temos aqui uma caneta digitalizadora, um mousepad, o mouse e a webcam, né? Porque todos esses dispositivos aqui, eles coletam informação de mim. No caso, eu envio essa informação para a máquina. Inclusive, o microfone também entra nisso, que ele coleta os dados sonoros e envia para a máquina, né? Ele, meio que esses dados entram na máquina, se por dizer. E os dispositivos de saída são aqueles dados que saem da máquina. Então, a gente tem impressora, que sai cópias. Nós temos o fone de ouvido, tá? Cuidado para não confundir com o microfone, tá? O microfone tem nada a ver, o fone sim, que sai o som. A caixa de som, que sai o som. A impressora, essa daqui é a laser. Nós temos o projetor, o plotter aí, que é uma impressora aí safadinha, que gosta de cair no concurso, tá? Nós temos o plotter, o monitor, tá? A banca não chama isso aqui de tela, chama de monitor, tá bom? Basicamente temos isso aí como os dispositivos de saída, tá? Que sai informação do computador. E ao meio certinho, olha o que a gente tem aqui no meio certinho, né? Que une os dois. Dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo. Esses que estão aqui no meio fazendo a interseção, né? Conteúdo aí que vocês estudam com Denner Rocha, né? Que é conjuntos, tá? O que está aí no meio certinho, bonitinho, redondinho, lisinho, é os dispositivos híbridos, que você tem tanto entrada, tanto saída ao mesmo tempo coexistindo. E o que a gente tem nesses dispositivos híbridos aí? Olha só, nós temos o aparelho aí de CD, né? Nós temos o CD e o DVD, o pendrive, a tela touchscreen, né? Que inclusive do seu celular aí, né? O touchscreen é um dispositivo de entrada e saída dessa tela. Nós temos aí, pessoal, a câmera fotográfica, né? Que ela tira as fotos, né? E aqui também sai a informação de saída, né? Na tela dela. O modem, o roteador também entra aqui. A outra impressora, outro tipo de dispositivo que não entrou, mas entra aqui, é a impressora multifuncional. Por quê? Porque ela tanto imprime, tanto tem um scanner, tá? Por isso que ela entra aqui, a multifuncional. Beleza? Show de bola. Além disso, pessoal, vamos falar dos processadores, tá? O processador, que é a CPU, é a unidade central de processamento, o CPU, é como o cérebro do computador, né? E como o cérebro, o que o nosso cérebro faz? Calcula, ele gere o nosso corpo, assim por dizer, né? Gere as informações que estão acontecendo. O processador faz a mesma coisa. Ele não necessariamente gere o computador, né? Quem gere aí, a gente pode até dizer que é o sistema operacional, né? Formalmente falando, né? Mas ele dá uma gerida aí nos processos que chegam até ele, tá? Ele obtém instruções de dados da memória, ele vai executar essa instrução, vai processar e gerar uma saída de dados. Isso aqui é um exemplo de processador, esse chipzinho aqui, tá? Além disso, pessoal, deixa eu ver se eu não pulei coisa, não pulei. Vamos devagar, isso. Além disso, pessoal, o processador ele opera em frequência, tá? Ou velocidade. E quanto melhor a frequência, maior a frequência, melhor é o processador. Então a gente tem a frequência mais básica, que é em Hertz, tá? A gente usa potência de 10, então 10 elevado a 0 é basicamente 1, não 0, tá? Cuidado, tá? Por que 10 elevado a 0 é 1, né? A gente tem lá no cálculo de potência, né? Deixa eu colocar aqui formalmente para vocês, que basicamente nas propriedades de potência, quando a gente tem assim, dessa forma assim, né? Um número é elevado a ele, no caso a multiplicação aqui, de bases iguais, eu somo. No caso aqui seria 1 menos 1, seria 10 a 0. Explicando isso aqui melhor,
né? Agora que eu falei da propriedade, no conceito isso aqui acontece assim, ó. Todo número elevado a menos 1 é o inverso. E olha o que sobrou aqui, 10 dividido por 0, né? Não, 10 dividido por 10. 10 dividido por 10, pessoal, é 10 não. Eu ficando maluco. É o sono na realidade, né? 10 dividido por 10 é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Por isso que 10 elevado a 0 é 1. Mas você pode associar de outra forma. Que inclusive é uma forma bizu de aprender essa parte aqui de conteúdo. São 10 e eu preciso de 0 zeros, né? E olha só, não tem nenhum zero aqui, 0 zeros. 10 elevado a 3. Isso aqui é 1000, mas você pode associar aqui, ó. 10 elevado, eu preciso de 3 zeros, né? Depois do 1. 1, 2, 3 zeros. Aqui eu preciso de 6 zeros depois do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso aqui, na casa dos milhões. 10 elevado a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só que legal. 1 milhão. Show de bola. 1 milhão não, 1 bilhão, perdão. Então, pessoal, as unidades mais básicas, uma unidade mais básica de processador é o Hertz, tá? Que eu posso representar com HZ. Depois nós temos o kHz, o megahertz e o gigahertz. No gigahertz na casa de 1 bilhão de ciclos por segundo, o megahertz na casa de 1 milhão de ciclos por segundo e o kHz na casa de 1000 ciclos por segundo. Acontece que a banca pode pedir para você estar em um e converter para voltar para o outro. Como assim? A banca diz, por exemplo, olha, eu tenho 1000... Melhor. Isso, eu tenho 1000 megahertz. Quanto isso aqui é em gigahertz, hein? Agora lascou. Pessoal, se eu estou indo para frente, eu vou sempre dividir de 1000 em 1000. Tá? De 1 por 1, tá? De 1 por 1 eu vou dividir de 1000 em 1000. Então eu tô aqui em megahertz, eu quero converter para gigahertz, é só eu dividir por 1000. No caso, isso aqui seria 1 gigahertz. Tá? Agora, se eu faço o caminho contrário, eu multiplico de 1000 em 1000. Isso aqui é no caminho contrário. Então, se eu tenho aí, por exemplo, 1 kHz, e a banca pede para você converter 1 kHz em hertz, no caso, é só multiplicar de 1000 em 1000, no caso, 1 vezes 1000, dá 1000. Fechou, é assim que funciona. Agora nós vamos falar das partes do processador, tá? Nós temos a UC, que é a unidade de controle, e ela comanda e controla o processamento, tá? Lembrando que a UC ela não processa, tá? Ela só faz controle, tá? Só isso que a UC faz, ela vai comandar e controlar o processamento, tá? Ela vai só interpretar instruções, ela vai controlar a entrada e saída de dados e vai controlar as atividades internas da máquina. Do contrário, a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, essa aí de fato vai fazer os cálculos e processamento de dados. É quem de fato processa os dados, tá? No caso aqui, nosso processador, ele é dividido em partes, tá? Nós temos ele mais ou menos assim, né? A unidade de controle, a unidade lógica e aritmética, e aqui nós temos os registradores, tá? Tudo isso aí compõe o funcionamento de um processador, tá? Isso é muito fácil você associar, pessoal, porque a unidade de lógica e aritmética, olha só, tem lógica e aritmética. O que você lembra disso aqui? Do Denner Rocha. Pois é, porque o Denner Rocha ele faz os cálculos aqui, ele faz a lógica e a aritmética. E aí você lembra, pessoal, dos conteúdos do Denner, que lógica e aritmética é o quê? Trabalha com cálculo. Olha que legal aí. Pois é. Esse é o nosso bizu aqui, exclusivo aqui da Vale Concurso. Registradores, pessoal, são pequenas porções de memória, tá? É a memória do tipo registrador também, é uma memória, assim por dizer. Ela é volátil, só que ela é muito rápida. Volátil quer dizer o seguinte, que é aquela memória que não retém informação. Ou seja, desligou minha tela, desligou meu computador, puf, sumiu aquela memória, tá? E além disso, ela é muito rápida, ela é destinada ao armazenamento de dados de resultados temporários aí no nosso processador, tá? Memórias. As memórias, pessoal, do computador, elas são responsáveis pelo armazenamento de dados, tá? Então ela vai armazenar de fato os dados. Esse dado pode ser tanto temporário como permanente. Os dados temporários a gente chama de voláteis. Os dados permanentes a gente chama de não voláteis, tá? As memórias são divididas em registradores, memória ROM e EPROM, memória do tipo cache, aí a gente tem a cache L1 que é mais interna ao processador e a L2 que é mais externa, tá?
a principal e a secundária. Vamos desmiuçar aqui para vocês, tá? Memória do tipo registrador, a gente já viu, mais interna ao processador, tá? A gente viu agora há pouco. A memória ROM, ROM vem de quê? De Read. É a abreviatura de Read Only Memory, que é a memória de apenas leitura, ou seja, uma memória que apenas lê, tá? A EPROM é uma memória ROM aí que a gente tem elétrica, né? Por impulsos elétricos, tá? Então a ROM aí é Read Only Memory, memória de apenas leitura. Além disso aí, pessoal, nós temos que, das poucas memórias aí, né? Ela e a secundária, já eu chego na secundária, são as memórias, as únicas aqui que são não voláteis, tá? Show de bola. Aí nós temos a memória cache, a cache é dividida em L1 e L2. No caso aí a gente tem que a L1 é mais associada ao processador e a L2 é mais associada aí à memória RAM, que inclusive a memória RAM é a principal aqui, que chama a chamada memória principal é a RAM, e a secundária tem um monte de memória que entra aqui. Nós temos o HD, nós temos o SSD, nós temos o CD, nós temos o DVD, tudo isso aqui pode ser usado de memória primária. Nós temos o pendrive, cartão de memória, disquete, por aí vai. Tudo isso aqui é memória secundária. Então, lembre-se de uma coisa, tá? Que pode importar muito no dia da sua prova. De não volátil, a gente só tem a ROM e a EPROM, no caso, e a memória secundária, tá? Acontece que dessas duas aí, quando a banca vier perguntando uma questão, pode ser uma questão mais ou menos assim: João estava usando o seu computador e aí ele salvou as informações na memória secundária. Ok, ele salvou aqui na memória secundária. E aí o que aconteceu, pessoal? Deu um apagão, tá? Ele salvou aqui na memória secundária, então pode ser qualquer uma dessas memórias aí. Se ele falar que salvou no HD, já fica mais fácil ainda, né? Você já sabe que HD você salva as informações, né? O HD, o hard disk, o disco rígido, né? Você salva as informações. O SSD, o disco em estado sólido, né? O SanDisk, estado sólido, né? Que ele é baseado em circuitos. E aí você salvou a memória e deu apagão. O que aconteceu? As informações foram perdidas? Não. E se de repente você salvou, estava mexendo no computador e tudo estava salvo na memória principal, que é a memória RAM? Ele pode dizer principal ou RAM, tá? RAM, Random Access Memory, a memória de acesso aleatório. O que aconteceu no apagão? Os dados foram perdidos. Porque aí estamos falando de memórias voláteis, tá? Lembre-se, tá? Volátil é aquela memória que se deu apagão, se apagou, já era, perdeu tudo, tá? Então a RAM aqui a gente tem a RAM, que é a Random Access Memory, tá? Que quando os dados são gravados na memória RAM, o sistema ele faz um acesso aleatório no endereço local indicado. Ele não segue uma sequência de opções, né? Por isso que é aleatório. Ela é uma memória volátil de rápido acesso pelo processador. Quem usa, quem fica interagindo com a RAM toda hora é o processador. Tá? A memória RAM para o processador ela é como se fosse um espaço logístico para ele, né? Ele está processando aquele monte de dados. Imagina o seguinte, o processador é aquele cara que está numa sala, né? Ele está ali na salinha dele, né? Tá na cadeirinha dele, tudo. Tá processando aquele monte de coisa, né? Aquele monte de demanda, beleza. Só que tá chegando demanda demais para ele. Falou assim, velho, eu vou dividir essas demandas e pegar as que é mais fácil. As que é mais ruim, que não dá para fazer agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar lá para a sala da memória RAM. E aí fica lá estocado. Lógico que isso aqui acontece numa velocidade muito absurda e aí à medida ele vai processando essas informações até ele terminar de processar tudo. É mais ou menos assim que o bichinho funciona, tá? Então, basicamente, ele armazena os dados temporários dos programas que estão em funcionamento no computador. Quando desliga o computador, tudo que estiver nessa memória se perde. Por isso que eu falei para vocês que se ganhar uma questão desse tipo já era. Tá? Além disso, pessoal, quero falar para vocês, tá, que a RAM ela também tem frequência. No caso, em Hz ou em MHz atualmente. Tá? Ela tem frequência, além de espaço de armazenamento. Que no caso aqui a gente vai ver isso aqui agora. Pessoal, espaço de armazenamento, no caso, ele é dado de 2 em 2. No caso, o bit, a gente tem que é a melhor unidade de armazenamento. Um byte, por exemplo, tem 8 bits, tá? Os bits, eles são unidades de armazenamento em binário, 0 e 1, 0 e 1, tá? Beleza? A menor de unidade pode ser armazenada. As operações computacionais, elas são realizadas nesse sistema aqui que é binário. Só lembrar do matrix, né? Que é um conjunto numérico de apenas 2 símbolos, o 0 e 1, representado como ligado e desligado. É assim que o computador opera. E eu quero dar um adendo para vocês, né, que do mesmo jeito que vocês memorizaram a questão do processador,
Aqui também vocês podem fazer o caminho para frente. Aqui para frente vocês podem dividir de 1000 em 1000 também. O certo seria de 1024 em 1024. Só que vocês vão perceber que no concurso a diferença disso aqui vai ser muito mínima. Porque o que acontece? E aqui vocês podem multiplicar de 1000 em 1000. O certo, pessoal, o valor certinho. Cada casa aqui de 1000 em 1000. Tá? O valor certinho é de 1024. O que acontece? 2 elevado a 10, por exemplo, que é quantos bytes comporta um kilobyte? 1024. Em megabytes são 1.048.576 bytes. Aqui em gigabyte comporta na casa de 1 bilhão. Na casa de terabyte comporta trilhões. Eu quero dar um adendo aqui para vocês. Claro, né, o terabyte você vai ver na sua prova, vai ser a maior memória que tem. Né? Quando tiver por memória, você faz o seguinte no dia da sua prova. Você olha lá, nós temos byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Aí você vai lembrar, na aula do professor Marlon, eu vi que terabyte é o maior. Então, se a banca estiver pedindo maior ali, você marca o terabyte. Só que pode ser que a banca não te peça qual que é o maior, né? Ela te peça o seguinte, ó. Converte para mim, concurseiro, 2 terabytes em gigabytes. Quanto que dá em gigabytes? Bom, se você fizer, né, do modo de 1024 em 1024, você multiplica isso aqui por 1024, né? Porque o caminho da volta, olha só, é multiplicação. Então, de terabyte para gigabyte é só multiplicar 2 por 1024. Eu vou obter 2048 gigabytes. Só que, lembra que eu falei para vocês que de 1000 em 1000 dá bom porque a diferença é mínima? Preste muita atenção. Se eu converter 2 terabytes para gigabytes, dá 2000 gigabytes. Olha como é que a diferença foi só de 48. E isso aí em concurso, pessoal, a banca ela coloca muito mais grotesco, né? Ela coloca numa alternativa 3000, na outra alternativa 4000, numa alternativa 2048, aí seu resultado deu 2000, marca o que está mais próximo. Isso aí vai te ser uma mão na roda no dia da sua prova, tá? E pessoal, terminamos aqui. Aula bacana, tá? 22 minutos de aula com bastante informação. Depois dá uma passadinha aí no meu Instagram, tá? @professor.marlon, né? Dá uma passadinha lá rapidinho, manda um oi, tira alguma dúvida, beleza? E pessoal, não esquece de deixar seu like se gostou dessa aula, tá? Do nosso canal aqui do Vale Concurso. Não esqueça de se inscrever no canal aqui do Vale Concurso e ativar o sininho de notificações para receber notificação de mais aulas de informática como essa, tá? Não esqueça de comentar no vídeo, é muito importante esse feedback que vocês dão comentando no vídeo, tá? Dizendo se gostou, dando alguma sugestão, pedindo mais dicas de informática, pedindo questões de informática, tá bom? Beleza, pessoal? E o professor Marlon vai ficando por aqui, tá? Eu espero que tenham gostado desta aula aqui de dicas aqui para o nosso concurso de Serra, tá? E até a próxima oportunidade e fiquem com Deus.